noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos, dando sequência àquilo que nós temos pregado aqui nesses 4 domingos, sobre o Jesus verdadeiro. E eu confesso que, quando eu pensei na mensagem de hoje e comecei a orar, já desde segunda-feira, eu fiquei assim muito impactado com algumas coisas que começaram a vir na minha mente, especialmente no começo da minha vida cristã. Eu, assim, era um jovem que trabalhava como office boy. Durante algum tempo eu trabalhei numa agência de publicidade. E nessa agência a gente descobria e lia, o material que as pessoas nos davam para estudar, para ler, para a gente entender como é que funcionava um pouquinho o marketing e a publicidade. E era impressionante, tudo era feito à base de pesquisas. Então, quando se queria lançar um produto, era feito primeiro uma pesquisa, para que se soubesse qual era o interesse das pessoas que provavelmente poderiam consumir aquele produto. Então, por exemplo, o McDonald's trabalhou, depois de um certo tempo da existência da empresa, tudo baseado em pesquisas. Então, se as pessoas queriam um sanduíche, então eles iam aprendendo a fazer o sanduíche, testavam as pessoas, o tamanho do sanduíche era importante. Se começavam a reclamar que o sanduíche estava pequeno, eles aumentavam. Se reclamavam que era muito, eles diminuíam. Então, conforme as pessoas iam fazendo, eles iam fazendo pesquisas e levando para as pessoas. Depois, outros produtos eram assim, a água, por exemplo, especialmente nos Estados Unidos, ela tem diversos sabores, todos feitos à base de pesquisa e testados pelas pessoas. Então, o alvo e objetivo do marketing era sempre agradar as pessoas, fazer um produto que agradasse as pessoas. E isso começou a acontecer também na vida da igreja. Então, as pesquisas começaram a ser feitas para que as igrejas, então, tivessem um grande auditório e as pessoas fossem agradadas. Então, se o culto é longo, aí as igrejas começavam a diminuir o culto. Então, alguns pregadores diminuíam a pregação. E alguns chegavam, e quando morei nos Estados Unidos, eu vi vários anúncios de igreja anunciando o tempo de pregação. Aqui nós pregamos só 15 minutos, não aqui, nessa igreja, mas nos anúncios que eu via, e aquilo me impressionava muito. Se o culto era formal, eles anunciavam então que o culto era informal, e assim as pessoas iam escolhendo dentro do cardápio, do mundo evangélico americano, as igrejas que eles queriam. Aqui no Brasil, isso também é mais sutil, mas também é assim. Um dos anúncios que eu vi que me impactou muito, foi mais ou menos assim: música contemporânea, ambiente informal, venha relaxar conosco, venha louvar e, se quiser, divertir-se. E aí eles colocavam uma palavra em inglês que é enjoy, e enjoy significa você aproveitar, mas também significa você se divertir. Esse era um anúncio, e esse era um anúncio não de uma lanchonete, não de um bar, era um anúncio assim de uma igreja. E na ressalva, na barra desse anúncio, vinha mais ou menos assim escrito: voltado para aqueles que têm abaixo de 30 anos. Eu achava aquilo assim uma coisa impressionante. É um evangelho para consumidores. É uma falsa interpretação do evangelho. É uma reorientação de fato de quem é Jesus. É um evangelho de homens, não um evangelho da palavra. No meu convívio ao longo da minha vida com pessoas que não são evangélicas, e são muitas, tanto no ambiente da universidade, desde estudante,
Eu sempre tive muitos amigos que não eram crentes. Eles, de vez em quando, aparecia alguém que me colocava um pouco na parede e dizia assim: pastor, pelo que eu estou, ou Naamã, como eles me chamam, né? Eu estou entendendo que Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião. Eu acho que tem alguma coisa errada nas religiões que se dizem cristãs. Alguns deles diziam assim: mas como as religiões são tão perversas, as igrejas, as denominações, essas igrejas, elas fazem tantas guerras. E aí eu tentava e aí eles me lembravam de algumas coisas acontecidas na história. Por exemplo, as cruzadas, que de fato foi uma guerra, um embate entre as igrejas. Alguns me lembravam do período da escravatura, em que nações que se afirmavam cristãs escravizavam os negros e os tiravam da África, levavam para a Europa e depois eles começavam a vir para a América Latina. Alguns me lembravam também da perversidade com a qual, em nome da igreja e em nome de Jesus, os nossos indígenas em toda a América Latina foram massacrados, alguns milhões. Então, o que eu podia dizer para eles era: Jesus não veio para isso. E eu sei que a maioria de todos nós que estamos aqui, se você for no mínimo um pouco parecido comigo, você nasceu em um ambiente em que se falava de Deus. A afirmação de que Deus existe. Mas à medida que você foi amadurecendo, foi se tornando adulto, foi tendo contato com mais informações, você foi desconfiando de que alguma coisa estava errada nessa pregação do Evangelho. Eu mesmo, assim, na minha juventude, apesar de eu não ter nenhum compromisso com a igreja, eu jogava futebol num time de uma igreja, jogava ao lado da igreja numa quadra, eu percebia que eu não tinha nenhum compromisso com aquelas pessoas que iam ali naquele lugar, não tinha nenhum compromisso com Deus, e eu ia ali naquele lugar porque eu gostava de jogar futebol, eu tinha algum interesse em estar ali. E se alguém lá do meu time perguntasse para mim o que eu era, eu diria para ele que eu era crente, que eu estava ali na igreja, que eu era parte deles. Mas a minha vida não tinha nada a ver com aquilo que a igreja se propunha a fazer e anunciar. E eu fui aprendendo nesse ambiente misto de estar na igreja e ouvir essas coisas de Deus, eu fui aprendendo que se eu fosse um cara bacana, bonzinho, eu ia ser, vamos dizer assim, reconhecido pela comunidade que eu era um cara legal. Era mais ou menos assim uma coisa meio automática. Se eu me comportasse de um jeito, eu seria reconhecido como crente. E eu fui descobrindo essas coisas, que se eu tivesse um determinado comportamento, eu seria aceito pelo grupo. Pela misericórdia e graça de Deus, aos 18 anos e meio, mais ou menos, o Senhor, na sua bondade, alcançou a minha vida. E eu, muito curioso e muito querendo aprender, eu comecei a ler os livros que haviam nas livrarias evangélicas na época, que eram muito poucos. E eu comecei a comprar aqueles livros e ler. E eu fui descobrindo algumas coisas, que eu vou contar aqui para vocês. Eu descobri que a Bíblia não era um livro de regras, era um livro de amor, era uma história belíssima, de um romance de Deus para conosco, uma carta de amor de Deus para comigo. Mas eu não ouvia muito sobre isso, eu ouvia muito sobre o comportamento. Eu descobri que a Bíblia não era uma espécie assim de uma receita, de um cardápio que você lê e depois você escolhe o que você quer comer e come. Eu descobri que a Bíblia era para a gente vivê-la, comê-la, que ela tinha que entrar pela nossa boca e alcançar o nosso coração.
eu descobri também que eu não era um escravo, que eu não era obrigado a fazer as coisas para Deus, por obrigação. Eu descobri que eu era um filho de Deus, e que isso era maravilhoso, e que não dependia de mim fazer certo ou fazer errado, mas tudo na minha vida dependia do que Deus fizesse na minha vida, do que Deus desejasse para mim, do que Ele quisesse fazer e do que Ele já havia feito na cruz. E a cruz não era um lugar para eu ser tratado no futuro. A cruz não era um lugar para eu olhar apenas em relação ao meu futuro, mas era um lugar para eu olhar no meu dia a dia. Todos os dias eu tinha que ir para a cruz e levar o meu eu. Eu fui descobrindo que Jesus me amava, mesmo quando eu errava e quando eu falhava, no meio das minhas confusões, daquelas coisas de adolescente, de jovem, eu fui descobrindo que mesmo assim, Deus me amava, apesar de eu ser cobrado de que eu não deveria fazer determinadas coisas e que se eu as fizesse, Deus ia me castigar. Depois eu fui ouvindo, passou um certo tempo, eu comecei a ouvir um outro evangelho. Agora já não era mais do comportamento. Eu já estava iniciando a minha vida pastoral e eu comecei a ouvir um Jesus assim: se você quiser ser feliz, você precisa crer em Jesus. E a Coca-Cola pegou essa música, era uma música cristã, e transformou numa música para fazer propaganda da Coca-Cola. Então eu comecei a entender que havia uma mistura de marketing entre Jesus e todas as propagandas que poderiam haver. Eu fui descobrindo que havia um Jesus que era uma criação do marketing, que não era um Jesus da Bíblia. E aí eu comecei a me aprofundar mais no Evangelho e buscar mais a Deus para entender melhor o Evangelho. Porque agora eu tinha uma responsabilidade maior. Eu tinha que pregar o Evangelho para aqueles com quem o Senhor colocava sobre a minha direção. E aí a minha vida foi entrando cada vez mais num processo de mudança na minha vida e no meu coração. E eu fui descobrindo mais coisas a respeito de Jesus. Que se eu pregasse o mesmo evangelho que Jesus ensinou e pregou, provavelmente eu seria odiado por algumas pessoas, ou pela uma grande parte das pessoas. Eu fui descobrindo que se eu pregasse o evangelho e não vivesse o evangelho, eu seria mais odiado ainda pelas pessoas. Eu fui descobrindo que o Jesus da Bíblia era radical. E ele era tão radical que ele era capaz de mudar a vida das pessoas. E eu comecei então a perceber que o anúncio da pessoa de Jesus, e que a pregação centrada na pessoa de Jesus Cristo, era a mensagem mais poderosa que podia haver no mundo. E eu comecei a ver gente sendo transformada. Jovens, adolescentes, crianças, adultos, pessoas de idade. Eu comecei a ver homens maduros, excelentes profissionais, chegando, entrando no escritório da igreja. E a certa altura eu dizer assim: você gostaria de fazer uma oração recebendo a Jesus? Homens fortes, poderosos, capazes, grandes profissionais aqui dessa cidade, se ajoelhar e dizer: sim, eu quero. E em lágrimas se levantarem e as suas vidas serem transformadas. Eu fui descobrindo que Jesus não veio ao mundo apenas para resolver os nossos problemas, e que Ele não veio para nos transformar em pessoas ricas. Irmãos e irmãs, fizeram de Jesus um grande vendedor, um marqueteiro. Vocês
talvez não tenham ideia, nos Estados Unidos, no ano de 2018, foram 160 bilhões de dólares no mercado para se comemorar o Natal. E a Páscoa foram 15 bilhões de dólares. E eu fui percebendo que nós, uma grande parte daqueles que se afirmam evangélicos, tem uma religião, mas não tem Jesus. Que tem bons comportamentos, mas não tem Jesus. Que tem boas doutrinas, mas não tem Jesus. Que tem boas obras, mas não tem Jesus. Que tem boas qualidades de caráter, mas nem sempre tem Jesus. Fui descobrindo que muitos têm até amor, mas não têm Jesus. E a minha vida foi se aprofundando e procurando entender. Então, quando eu falo sobre Jesus hoje, eu tenho convicção de que se você não receber Cristo no seu coração, e se Ele entrar na sua vida, você pode até ser uma ótima pessoa, uma pessoa com quem nós vamos conviver, mas a sua vida não será transformada. Eu fui descobrindo que Jesus não tinha uma residência, e Ele dizia: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu fui descobrindo que Jesus, para alguns, Ele os chamava de filhos do diabo, porque distorciam aquilo que Ele era. Eu fui descobrindo que Jesus e o chamado dele para o seguirmos é para que o nosso eu fosse colocado na cruz, que era a forma mais cruel de alguém morrer. Então, todos nós aqui estamos reunidos nessa comunidade, nos reunimos aqui, mas se a gente não tiver esta vida com Deus e com Cristo, essa frequência não vai significar nada na sua vida. Essa reunião aqui, se ela não produzir a vida de Jesus em você, não terá sentido, não terá nenhum valor. A maioria aqui confessa que nós cremos em Jesus. A maioria de nós aqui cantamos as músicas relacionadas a Deus e a eternidade. A maioria até afirma que crê em Jesus e acreditam que tem a vida eterna. E eu também acredito. Mas isso não corresponde, não está linkado com a nossa vida no dia a dia. Muitos no ambiente da igreja evangélica se afirmam que são filhos do rei, mas continuam briguentos, continuam se brigando com as pessoas do seu próprio convívio, brigando por picuinhas, por coisas bobas, inúteis. Muitos se sentem ofendidos por coisas muito poucas. Muitos querem apenas se dar bem na vida do ponto de vista humano. A maioria, então, tem uma informação sobre Jesus. E alguns até entram nesse processo de vir para a igreja como se estivessem entrando num clube. Eu sou cristão. E aí ele se dirige àqueles que não fazem parte da igreja, dizendo assim: você está perdido porque você não vai na igreja. Você começa a se tornar uma pessoa esquisita, porque você vai perdendo essa dimensão de quem é Jesus. Outro dia eu estava num lugar, e então estava conversando ali com um irmão, lugar público, na rua, e de repente chegou uma outra pessoa ali, e começou a conversar, era conhecido daquele meu amigo, e aí a conversa era sobre essas coisas da igreja, de Cristo, de Deus. Aí alguém perguntou para ele, eu perguntei para ele: você é de qual igreja? Ele falou: eu sou celular. Aí eu tive vontade de ir, gente. Esse celular, todo mundo né? Eu também sou celular, eu tenho células, né? Aí ficamos ali naquela conversa, daquele pouco ele falou assim: mas nós estamos mudando para ser apostólicos.
Então, nós vamos colocando em nós determinados rótulos que vão nos tornando pessoas muito esquisitas, muito estranhas. Você imagina uma pessoa que não é cristã ouvindo uma conversa dessa? Fala, não, esses caras estão loucos, celular, apostólico, o que é isso? Mas a agonia no coração das pessoas continua. Muitos estão nas igrejas e vivem em sofrimento, em angústia, porque eles não têm certeza de que eles creem em Jesus, porque eles não têm essa convicção. Para eles se tornarem pessoas santificadas, eles precisam fazer um esforço desesperador. Quando você tem Cristo no coração, não há esse esforço, é natural em você. Você ama a Deus com tanta paixão, com desejo de servi-lo, de amá-lo, que essas coisas do pecado e que dominam a maioria das pessoas, vão deixando de existir na sua vida. Mas muitos, para se sentirem santificados, ficam desesperados. Eu costumo dizer para as pessoas, eu conto, é uma ilustraçãozinha assim. Não adianta a gente pegar um porquinho e passar perfume nele, embelezar, botar um lacinho nele e perfumá-lo, e botar dentro de um chiqueirinho, e ao lado dele tiver um monte de lama. Se a natureza dele não mudar, se não houver uma mudança dentro daquele porquinho, e em qualquer momento ele vai pular naquele lamaçal. Se você não entender que você precisa de Cristo no seu coração, o verdadeiro Jesus, esse da palavra de Deus, a qualquer momento você volta para aquele mundo que você sempre viveu. Muitos de nós nos esforçamos para agradar a Deus pelo comportamento, pelas regrinhas. A vida cristã não é isso. A vida cristã é uma vida abundante, é uma vida apaixonante. Quando eu era jovem, eu falava para os jovens, eu preguei durante 10 anos para a juventude na minha vida. Eu dizia para eles, vocês não têm a menor ideia, mas crer em Jesus é a maior aventura da vida, é a coisa mais maravilhosa que existe. E eu tenho provado isso, é uma aventura linda. É por isso que Isaías diz assim, quem creu na nossa pregação? Paulo, 1060 anos depois, faz a mesma pergunta para as pessoas, quem creu na nossa pregação? Então a minha pergunta hoje para vocês, na minha palavra hoje para vocês é, quem creu na minha pregação? Não na minha, na pregação do Senhor. Então agora nós estamos preparados para ler a palavra de Deus, porque se você não crê na pregação da palavra de Deus, a sua vida não poderá ser mudada. Não é esta vida religiosa, cheia de regrinhas, cheia de comportamentos que pode transformar você. Se você continuar com raiva de Deus porque Ele não atendeu aos seus desejinhos egoístas, se você continuar magoado com Deus porque algumas coisas acontecem a você como acontece a todo mundo, se você não compreender quem é Deus, se você não crê na pregação, se você não crê na pessoa de Jesus, a sua vida não mudará. Eu quero te convidar agora para você ler a Bíblia. Abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Versículo 1 começa assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele,
e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso, não nos importamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem creu na sua pregação? Aí nós falamos, eu creio que Jesus morreu. Eu creio que Jesus ressuscitou. Quando a gente fala isso, a gente ainda está crendo na história. Isso ainda é crer nessa cena histórica. Nós cremos que Cristo morreu, que Ele ressuscitou. Nós o fizemos um super Cristo, capaz de fazer milagres. O Cordeiro que morreu para tirar o pecado do mundo, que venceu a morte e que está acima de todos nós. Crer na pregação seria isso? Seria crer nessa história? Todas as religiões têm uma história. Os muçulmanos têm uma história, e eles acreditam naquela história. Os cristãos têm uma história, e eles acreditam nessa história. Mas crer nessa história não é crer na pregação. Nós precisamos crer no resultado, nas consequências da obra de Cristo na cruz. Crer na pregação não é crer na história apenas, não é crer nas façanhas, não é crer nos milagres que Jesus fez, é muito mais do que isso. Porque quando você crê naquilo que Cristo fez e naquilo que a história fez, você crê com a sua mente. Você crê com a sua capacidade, você crê com esse objeto de consumo para os olhos. Aí você se torna um religioso, você se torna muito próximo de um muçulmano. Aí você continua odiando, você diz que crê, mas continua odiando, invejando, desejando olho por olho. Você continua com raiva, você continua com raiva do mundo, com raiva da sociedade, com raiva das pessoas com quem você convive. Você vê a vida de uma forma distorcida, porque você crê na história. Você continua arrogante, você vai adoecendo a cada dia. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? Não é quem creu num pacote de doutrinas.
Não é quem creu num regulamento, é quem creu em uma pessoa. Difícil é crer nessa pregação que está aqui em Isaías, que Paulo repete e que Jesus ensinou. Difícil é crer, porque esta fé, este crer, exige de você aquilo que você não quer dar para Deus. Nós queremos dar para Deus o nosso bom comportamento. Aí nós vamos diante de Deus e apresentamos: está aqui, Senhor, meu comportamento. Está aqui, Senhor, a minha atitude. Está aqui, Senhor, a minha bondade. Queremos oferecer a Deus a nossa inteligência. E se nos prometerem que se a gente oferecer o dinheiro, a gente vai ganhar muito, aí a gente oferece até o dinheiro. Mas o que Deus pede, e a pregação de Deus, é que você dê para Ele o seu lixo. É que você entregue para Ele o seu vômito. É que você entregue para Ele as suas doenças. É que você entregue para Ele as suas aflições. É que você entregue para Ele esse sentimento que você tem de que é rejeitado. É que você entregue para Ele as suas dores. É isso que Ele pede de você. Essas questões impossíveis que estão nos porões da sua alma, é isso que Deus pede. É por isso que Ele diz assim: quem creu na minha pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque quando você o vê, quando você o enxerga, quando você sabe quem Ele é, você se entrega. E entrega a sua vida, seus dramas, seus problemas, suas lutas, seus pecados, aquele lado podre da sua vida que ninguém vê, mas que você sabe que você tem. Quem creu na nossa pregação? Ao Senhor agradou moê-lo. Ele pede de você a sua desistência da sua justiça própria, porque Ele levou sobre si a nossa iniquidade. Ele pede de você esse eu que você carrega, que Ele chama de doença, esse egoísmo, esse individualismo que tem tomado conta da sua vida. Ele pede de você que você creia que tudo foi feito por Ele, para que você entregue todas essas coisas apodrecidas da sua vida. Porque Ele tomou, Ele carregou, Ele levou todo o nosso passado na cruz. Eu continuo pecando, mas o meu pecado já foi levado na cruz. Quando a gente crê nesta pregação, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a nossa vida vai mudando. Você começa a olhar para você e ver que você já foi tratado por Deus lá na cruz. E que esse homem que está aqui vai ser transformado a cada dia. Quando você começa a crer que você foi curado, você começa a andar de uma nova maneira, a viver de uma nova forma, porque você já foi sarado na cruz de Jesus. Já foi feito. Você crê na pregação? Você crê que Ele já tomou sobre si as suas iniquidades? Você crê que Ele carregou, levou, tomou tudo aquilo que está em você e que está apodrecido? Você crê que Ele já levou as nossas enfermidades, as nossas dores? Que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade, que as suas pisaduras nos curou.
Quando você crê nessa pregação, você perde o medo de amá-lo e viver para Ele. Todo aquele que o Pai me dá, Jesus disse, todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora, ainda que você erre. Nunca mais. Porque você já foi com Ele para a cruz. E eu estou bem certo, você começa a viver isso. Você começa a viver essa realidade que você está bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os príncipes, nem as coisas do presente século, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você perde o medo de viver para Ele. Você se joga. Quando você crê na pregação, você sempre vai ter na sua memória que a tristeza pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando você crê na pregação, você anda pelo vale da sombra e da morte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele muda o seu andar, Ele muda o seu olhar, Ele muda o seu jeito de viver. E você ganha uma segurança e uma paz que é indescritível. Quem creu na minha pregação? Quando eu tinha 23 anos, portanto mais ou menos uns 4 anos de conversão, eu li um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. E o livro conta várias histórias, mas uma delas é do Dimitri, que ficou tão viva na minha memória, tão forte, que ainda hoje marca a minha vida. Dimitri era um funcionário público que vivia na Rússia, na época do comunismo mais feroz. E por alguma razão, que no livro não se descreve, Dimitri começou a amar a Jesus. E ele começou a fazer uma pequena reunião na sua casa. Um grupo de pessoas começaram a ir para a casa dele, para louvar, para cantar, para ler a Bíblia. E o grupo foi aumentando e a notícia começou a se espalhar. Então o regime comunista pegou Dimitri e mandou um policial ou alguns policiais ir até a casa dele e dizer para ele que ele tinha que parar a reunião. Mas ele não conseguia. E ele continuou a reunião. Na sequência ele foi demitido do trabalho. Foi mandado embora do seu emprego público. E ele continuou a reunião. Num determinado dia, um policial foi, ou alguns policiais foram, e um deles tomou Dimitri e começou a espancar. E a bater em Dimitri. Espancou o Dimitri. E ordenou que ele parasse com a reunião, em nome do Partido Comunista. Mas aí, na reunião, eu queria ter uma vozinha como essa que estava na reunião do Dimitri. Saiu uma vozinha e foi no meio do povo e colocou o dedo no rosto do policial e disse assim: você tocou na vida de um servo de Deus e você não viverá. Eu queria ter aquela vozinha para ser minha profetisa. 3 dias depois, o policial morreu. E a reunião começou a aumentar. E ela foi aumentando a cada dia.
Dmitry continuou. Na reunião, depois que o policial morreu, a notícia se espalhou pela cidadezinha e Dmitry reuniu na casa dele mais de 150 pessoas. E Dmitry continuava amando a Deus, falando de Cristo, falando de Jesus, e ele foi preso. Durante 17 anos, Dmitry viveu na prisão. Foi arrancado da sua família, dos seus filhos, e na prisão ele enfrentava torturas, quase que diárias. Humilhado, torturado, afastado dos irmãos da comunidade, que ele afirmava que a coisa mais difícil para ele é estar afastado da sua família e dos irmãos da igreja. Todos os dias Dmitry acordava e se levantava e se colocava em pé, e ele começava a andar e cantar uma música, a mesma música, todos os dias, nos 17 anos, e a música era essa aqui. Que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Os prisioneiros, os outros companheiros dele, daquela prisão, riam dele, xingavam a Dmitry. Algumas vezes jogavam fezes em Dmitry, mas todos os dias ele levantava e cantava novamente. As tentativas de silenciá-lo eram inúteis. Dmitry, sempre que ele tinha oportunidade, ele pegava um pedaço de papel e escrevia no pedaço de papel os versículos da Bíblia que ele podia lembrar. E ele enchia as paredes com os versículos da Bíblia. Os guardas iam lá e arrancavam. Ele arrumava mais papel e andava lá no meio do povo e arrumava um jeito de escrever novamente, colocava lá. Ele chamava isso de ofertas de louvor a Deus. E por causa disso ele era espancado todos os dias. Mas Dmitry não desistiu. 17 anos. Aí resolveram executar Dmitry. Criaram o pelotão e ele foi condenado para ser colocado num paredão. E aí veio o pelotão para levá-lo. E quando ele foi andando, os guardas o retirando, os 1.500 presos começaram a cantar, porque ele vive. Os guardas se assustaram, largaram Dmitry. Volta, Dmitry. Aí um deles, um dos guardas, se dirigiu ao Dmitry e chegou bem perto dele e perguntou assim: Dmitry, quem é você? Dmitry ficou forte, grande, estufou o peito e falou assim: eu sou um filho do Deus vivo e o nome dele é Jesus de Nazaré. Eu pergunto para você, o que leva um ser humano a ter uma atitude dessa no coração? Quem creu na minha pregação?
e a quem se revelou o braço forte do meu Senhor. Quem creu na minha pregação? Nessa noite eu quero te desafiar. Não a crer nesse Jesus que você tem ouvido falar por aí, mas nesse Jesus da palavra de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que tomou as nossas iniquidades, aquele que você pode ir para Ele apresentar o que você tem de pior na sua vida, que Ele vai tomar e levar na cruz para o perdão da sua existência. É desse Jesus que eu quero pregar e anunciar e te desafiar a crer. Quero te convidar a cantar essa música como um gesto de entrega da sua vida a Deus. E eu vou pedir em nome de Jesus que você só se levante se você de fato crê nesta pregação desse Jesus que tomou todas as coisas na sua vida e na sua cruz.